Paracetamol como causador de transtornos do desenvolvimento. Será mesmo? Hoje eu vou falar de uma polêmica que não é tão recente, que já circulou em muitos perfis de obstetrícia e vem circulando em alguns outros perfis pediátricos, relatando alguns estudos que teriam feito não só essa associação, mas colocado esse alarde como se o paracetamol fosse um causador dessas questões que muito vem preocupando as famílias. Antes da gente entender sobre o estudo especificamente, eu quero deixar aqui alguns pontos muito importantes para todo mundo que trabalha com saúde e também para as famílias. Número 1, pessoal. Todo remédio e toda ação, toda intervenção tem um efeito colateral. Não existe e nunca vai existir uma medicação que seja 100% seguro. A boa prática médica sempre precisa levar em consideração o risco e benefício da gente entrar com aquele tratamento, com aquela medicação ou com aquela orientação. Número 2, não é porque está publicado em algum lugar que aquilo vira verdade absoluta. Não é porque uma revista científica publicou um estudo que aquilo se torna lei. Muitas publicações questionáveis. Para quem não sabe, na faculdade de medicina existem algumas matérias chamadas de métodos estatísticos e métodos de avaliação de um estudo. Uma matéria que sempre é bastante difícil e que muita gente sai da faculdade sem saber. Eu mesmo fui ganhando algum conhecimento, que ainda considero pouco, depois de formada, precisando olhar os estudos de forma crítica. Então você que é profissional da saúde, tome muito cuidado na hora de olhar um estudo e reproduzir isso na prática clínica, porque no fim das contas, o que a gente orienta as famílias e o que a gente fala para eles é super importante e muda de fato o desfecho. Vamos olhar então o estudo e entender se faz algum sentido o que eles tentaram avaliar. Um estudo publicado numa revista grande acompanhou gestantes e o período pós-gestacional até a criança completar 7 anos e tentando fazer perguntas através de questionários sobre o uso do paracetamol. A pergunta foi feita aos 18 semanas de gestação, depois a 32 semanas, se essa gestante havia utilizado paracetamol nos últimos 3 meses, e depois aos 7 anos de idade, com crianças já com algumas questões de desenvolvimento, como TDAH e outras questões emocionais, essa pergunta foi novamente feita. E aí, pessoal, eu já tenho uma coisa chamada viés de lembrança muito presente. É um estudo que, do ponto de vista metodológico, é bastante fraco. Por quê? Com 18 e 32 semanas de gestação, quando a mãe ainda não sabe se aquela criança vai ter alguma questão que preocupe em termos de desenvolvimento, a forma como a gente responde um questionário muda muito do que quando eu já tenho esse diagnóstico, já tenho essa preocupação e vou responder uma pergunta que pode ter alguma causa com aquele diagnóstico que me preocupa. É quase como a gente perguntar para as famílias, dado que o paracetamol é uma medicação muito utilizada, é quase como se a gente perguntasse para as famílias: vocês têm telefone celular? E tentar fazer uma associação causal. Percebem o quanto isso é complicado? É impossível a gente tirar o viés e as variáveis de um estudo como esse. Um outro ponto muito importante é que quando você olha a análise estatística desse trabalho especificamente que eu estou citando, que é o que está sendo muito difundido por aí, os números para a gente avaliar se isso tem associação, e se é uma associação com significância estatística, os números são muito fracos. A associação, aparentemente, é muito fraca. Bastante questionável. E o último ponto, pessoal, é que nenhum dos aspectos que já são sabidamente associados a questões de desenvolvimento e comportamentais, como alimentação, questões na família, sono, uso de telas e várias outras, não foram avaliadas. Será que uma família que usa paracetamol com frequência tem questões de estresse daquele ambiente e por isso tem muita dor de cabeça e precisa usar o paracetamol? A gente sabe que o ambiente, sim, pode modificar o desfecho. O trabalho, quando olhou o uso de paracetamol na infância, não mostrou associação. Para o seu filho, que está com febre ou que está com dor, o paracetamol ainda segue uma medicação segura.